Olá, lindezas! Sejam bem-vindas a mais uma live neste canal Lua Cheia. Hoje nós vamos falar sobre intensidade emocional de toda essa lua cheia, já que estamos numa lunação de câncer com o sol de câncer numa lua cheia. Então quem estiver preparada vai fluir de uma maneira única, e quem não estiver, sinto muito. Quem estiver chegando, manda aviãozinho para chamar outras pessoas. Quem estiver assistindo gravada, pula uns minutinhos aí. Eu vou mandar os meus aviãozinhos aqui para chamar. Gente, esqueci de passar um batonzinho hoje. Deixa eu chamar. Quem tem que vir? Muito bem, hello! Eu vou passar esse batonzinho que tem aqui, porque eu esqueci, gente, de passar um batom. Já estou aqui. A Thay maravilhosa, hoje tá de aniversário, vai assistir nossa live hoje com uma outra energia, trazendo uma energia maravilhosa aqui de renovação de vida, de aniversário em câncer. Olha só, nessa lunação de câncer, com sol de câncer, temos um aniversariante aqui presente, fortalecendo ainda mais esse campo, essa energia. Será que a gente tá poderosa? Será que a gente tá poderosa? Manda aviãozinho aí pra chamar mais gente. Mandei aqui os meus. Gente linda! Olha que babado que a gente tem aqui nessa... E a gata tem a lua em Capricórnio ainda, tá? Eita! Babadeira. A gente tem a segunda lua cheia de Capricórnio nessa lunação, né? O que acontece? Vou explicar aqui brevemente antes da galera entrar, todo mundo, sobre essa questão. Porque isso é um caso raro, é um evento raro. Por quê? Sobre sincronismos, né? Sobre essa conexão entre o Sol e a Lua, sobre as energias. O que acontece? Toda lua cheia é única. Então a gente sempre tem uma lua cheia de Câncer, uma lua cheia de Capricórnio, uma lua cheia de Peixes, uma lua cheia de todos os signos. São 12 lunações, são 12 luas cheias e cada uma é em um signo, tá? Acontece que esse sincronismo e essa dança entre o Sol e a Lua muitas vezes faz com que o Sol entre depois ou antes da lunação daquele signo. E ao longo desses últimos tempos, um ano mais ou menos, a gente tá fazendo o seguinte: a gente entra no Sol e depois entra na lunação daquele signo. Então a gente entrou no Sol de Câncer e depois entrou na lunação de Câncer. Agora a Lua vai inverter o processo, ela vai vir depois da Lua cheia. Aliás, o Sol vai vir depois da Lua cheia. E o que acontece? Agora a gente vai entrar num sincronismo. Então, quando a gente vai entrar na lua cheia na lua de Leão, quando a gente vai entrar na lunação de Leão, o Sol já vai estar em Leão. Então, a gente vai ter dentro da lunação de Leão a lua cheia que é compatível àquela energia. Ficou claro, gente? Ou ficou confuso? Ficou confuso? Enfim, o que eu quero dizer é que a cada lua cheia, a gente tem a oportunidade de fazer o casamento daquela energia do Sol com a Lua. Então, na lunação passada, a gente teve o casamento de Capricórnio com Câncer, porque o Sol já estava em Câncer, mas era outra lunação. Então, agora a gente está tendo a oportunidade de fazer o casamento do Sol de Câncer com a Lua de Capricórnio e na lunação de Câncer. Ou seja, de novo a gente está tendo a oportunidade dessa lição. De novo a gente está tendo a oportunidade dessa energia. Pela segunda vez a gente precisa fazer esse casamento alquímico entre Capricórnio e Câncer. E esse eixo de Capricórnio e Câncer é o eixo mais importante da mandala astrológica. É o eixo mais importante, porque é o eixo que trabalha a conexão das nossas raízes, do nosso passado, com o nosso futuro, o nosso propósito. Percebe a importância disso? Nós estamos vivendo um ano todo com o regente de Saturno que nos chama ao propósito. Então é um chamado coletivo para a conexão com o propósito. E dentro desse ano de Saturno a gente tem duas lunações de Capricórnio, que é o regente, né? O Saturno é o regente de Capricórnio. Então por que será?
Todos nós temos esse chamado, todo mundo está ouvindo, todo mundo está sentindo. Talvez uma necessidade de se conectar mais, talvez uma necessidade de melhorar a sua vida, de transformar a sua vida, talvez questões que estão acontecendo ali, conflitos, situações que você não está sabendo lidar. Então, assim, várias coisas estão sendo levantadas para que a gente se conecte mais com a gente mesma e encontre mais esse caminho de fluxo, um caminho de fluidez, um caminho de conexão com o propósito. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês aqui, gente? Vocês estão sentindo isso, esse chamado maior, não só pra você individualmente, mas no coletivo de uma maneira geral? Vocês estão sentindo isso? Tá dando um reflexo aqui pra mim nos meus olhos. Sim, estamos, né? Estamos todos sentindo esse grande chamado. Então, vivemos na lunação, na lua cheia passada, já essa conexão entre Capricórnio e Câncer. E agora a gente tem de novo essa conexão entre Capricórnio e Câncer dentro da lunação de Câncer. Então, lua cheia, lunação de Câncer e Sol de Câncer. É muita intensidade emocional. Coloquem os capacetes. Coloquem os capacetes pra gente lidar com toda essa intensidade. Entendeu, meus amores? Hoje vocês vão entender um pouco mais sobre isso e como utilizar isso a seu favor, tá? E aí, quando a gente pensa nesse caminho de fluxo, de conexão, de fluidez, esse caminho... A Lia perdeu toda a introdução, chegou agora aqui... Mas quando a gente pensa nesse caminho de fluxo, né, de conexão com o nosso propósito e esse chamado coletivo para todos nós nos conectarmos mais ainda com a nossa essência, a gente pensa que esse caminho de fluxo é o que a gente quer, né? Vocês que estão aqui estão buscando, vocês estão querendo isso junto comigo, né? A gente tá nesse caminho, tá buscando e se conectando cada vez mais. Então nesse caminho a gente tem uma fluidez e... a gente tem uma sincronicidade nas experiências e uma potencialidade das nossas intenções, porque elas são intenções mais alinhadas. Estava numa aula de tá perdoada. Lia estava numa aula aí muito importante para o propósito dela. E aí, diferente disso, dessa conexão com o fluxo, essa conexão com o propósito, o que é que a gente vive diferente disso? Você querer coisas que nunca consegue, querer coisas muito distantes da sua realidade, nunca consegue, ou que nem cogita a possibilidade de ter. Você tem muitas confusões de experiências, coisas aleatórias acontecem na sua vida, coisas completamente desconectadas. E pior, os sentimentos e as sensações que você vive são completamente desconectadas. Talvez você se sinta muito travada em alguns aspectos, talvez bloqueada, talvez... confusa realmente, falta de clareza, enfim, diversas outras sensações e sentimentos e dificuldade para lidar com essas sensações e sentimentos, né? Porque os desequilíbrios emocionais, eles existem para todos nós. Eu vou ter que botar no... Voltei? Coloquei no não perturbe porque tem gente mandando mensagem aqui, me distrai. Então... a gente acontecem aqui desequilíbrios emocionais, acontecem muitas oscilações emocionais e nós não conseguimos lidar com aquilo, tá? Olha, a Jéssica colocou, sim, me sinto bloqueada. Então assiste essa live, que essa live vai ser muito importante para você. Ao longo desse processo de conexão com o fluxo, dessa busca e tudo mais, nós podemos sentir muitas coisas. E a questão é como lidar com essa oscilação emocional, como vivenciar as experiências através desses desequilíbrios emocionais. E aí, se você vive essas questões emocionais, elas emergem muito na lua crescente, é ótimo, porque você tem ainda a oportunidade de trabalhar essas emoções até chegar na lua cheia. E aí é na lua crescente mesmo que os desafios chegam, porque é onde a gente precisa botar a mão na massa. Entende? Faz sentido? Se esses desafios e esses desequilíbrios emocionais chegam na lua cheia, não quer dizer que não seja ótimo, mas não é tão ótimo assim. Por quê? Porque aí você já vai estar externalizando o problema. Você ficou maquiando ele talvez um pouco antes, e aí você tá... ele explode, né? Ele é como um rio que está represo e ele simplesmente explode de uma hora para outra. Faz sentido?
Então, se você chegar agora na lua cheia e essas coisas começarem a acontecer, fique esperta, porque aí agora você tem que ficar com mais atenção do que está acontecendo. Se você teve isso na lua crescente ou em outras fases, em outras lunações, então agora provavelmente você vai estar colhendo alguns frutos, tá? E de qualquer forma a gente colhe frutos, independente, tá? Se são oscilações emocionais positivas ou negativas. A questão é, o grande problema é não saber lidar com essa intensidade, não saber o que fazer com essas oscilações e desequilíbrios emocionais. Essa é a grande questão e o grande problema. Tá fazendo sentido? O que acontece? Enquanto sociedade, enquanto evolução da humanidade, nós desaprendemos a nos conectar com as nossas emoções. Nós nos desconectamos das nossas emoções, desaprendemos a lidar com elas. Talvez a gente não tenha aprendido também antigamente, mas nos desconectar sim, porque éramos mais conectados com as nossas emoções numa época tão distante. E aí, nós não aprendemos a lidar com essas emoções ainda. Os seres humanos estão nesse processo de aprender a lidar com suas próprias emoções, de saber o que fazer com isso, como direcionar essas emoções, como ser guiadas por essas emoções. E nós, enquanto seres humanos, aprendemos a construir muita coisa do lado de fora. Nós aprendemos a construir casas, cidades, tecnologia, aprendemos a construir muitas coisas do lado de fora e não aprendemos a construir do lado de dentro. Então nós construímos arranha-céus, prédios altíssimos que chegam, sei lá, aonde, mas não aprendemos a mergulhar em nós mesmas, em nossa profundidade. Nós conseguimos voar até a lua, mas não conseguimos criar laços com outros seres humanos. Então, nós desaprendemos a sentir, nós desaprendemos a valorizar o que está no mundo de dentro. Este é a grande causa dessa desconexão com o nosso fluxo, com o sentido, com um caminho que faça mais sentido para nós, percebe? E essa é uma desconexão do feminino de uma maneira geral, da energia feminina de uma maneira geral. Porque a construção do que está fora, a vida fora, tudo isso aqui, né, a construção de cidades, tudo isso é o masculino. É o masculino que vai para fora. E todos nós temos feminino e masculino. Eu tenho que sempre lembrar isso aqui para vocês. Então não é um mais importante que o outro. Não existe um mais do que o outro. Mas é a integração e a alquimia desse feminino e masculino que nos completam. E aí é que entra a lua cheia, o grande mistério, a grande potência da lua cheia, porque a lua cheia ela faz esse casamento alquímico entre pai e mãe, céu e terra, opostos complementares, no caso dessa lua cheia, Câncer e Capricórnio. Então, o que é Câncer e Capricórnio? Câncer, a origem, o passado, a ancestralidade, a família. E Capricórnio é o futuro, a responsabilidade, o destino, o propósito. Tá fazendo sentido o que eu falei pra vocês aqui até agora? Quem aqui já está se conectando? Que vamos aprofundar. Vai dando oi pra mim, dando ok, vamos participar. Quero todo mundo junto, erguendo a mãozinha. Sim, muito bem. Então, o problema, qual é o problema? O problema, estamos prontas, capitã. O grande problema disso, né, de construir, aprendemos a construir do lado de fora e não construir do lado de dentro. O grande problema disso é que criamos uma ilusão, a grande ilusão, conhecida como véu de Maia, né? A Lia, minha professora de yoga, vai saber falar disso. O grande véu de Maia, uma grande ilusão de que a nossa realização, de que a nossa completude depende do mundo de fora. Então acreditamos na ilusão de que precisamos construir uma vida plena e perfeita, cheia de plumas e paetês, sem problemas e sem desafios. Criamos essa ilusão de que a vida perfeita é que vai nos satisfazer e que vai nos completar e que vai nos realizar. E é esse o nosso grande objetivo aqui na vida, buscar essa vida. Uma vida plena, uma vida realizada, uma vida onde eu tenha todas as coisas aqui e que tudo seja fácil para mim. Não é isso que acreditamos de uma maneira geral? Então eu vou quebrar um pouco por terra esse conceito, tá? Por quê?
A grande realização, ela vem de dentro, tá? E o grande problema disso é acreditar na fantasia, e bobeira é não viver a realidade, como dizia nossa amiga Cássia Eller. Bobeira é não viver a realidade, tá? O propósito, esse caminho de sentido, esse caminho de fluxo, de conexão com o universo, de sincronicidade das experiências, esse caminho de fluxo é um caminho de fluidez, mas isso não significa que ele não terá desafios. Isso não significa que ele será isento de problemas. Isso não significa que ele será um morango. Este caminho de morango, da vida um morango, não existe. Esse caminho é a grande ilusão. De criar esse mundo do lado de fora que vai nos satisfazer e que a vida vai ficar plena e maravilhosa. Isso é a grande ilusão, tá? Então, a vida não é um morango e ela não será, mesmo para quem está no caminho do fluxo, mesmo para quem está conectada. É isso que eu preciso trazer aqui para vocês. Então, quando vocês veem, por exemplo, vamos aos exemplos, né? Vou dar um exemplo da minha própria vida, porque isso vai fazer muito sentido aqui na frente, tá? Eu faço a minha vida ser leve, fluida, prazerosa, gostosa, e quem vê isso nos meus stories ou me vê por aí falando, também acha que a vida da gata é leve, né? Ela é uma vida de princesa, tá tudo bem maravilhoso. Entretanto, porém, todavia, contudo, você pode se questionar e criar uma certa confusão do tipo, mas como será que a vida dela é tão leve, tão fluida, tão maravilhosa, ela sendo mãe de uma criança típica? Não está intrínseco o entendimento de que ser mãe atípica ou ser mãe, ponto, já implica desafios, já implica grandes turbulências? Tá intrínseco. Para mim isso é tão óbvio, tão intrínseco, que eu até nem falo tanto dos desafios, o tanto quanto eu deveria falar deles, porque é óbvio para mim, sabe? E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu vivo a maternidade de forma integral, inteira, complementar e integrada a tudo que eu sou. Então eu não consigo separar ela de mim. Eu não conseguiria me realizar profissionalmente, por exemplo, se eu não fosse realizada na maternidade. Se eu não conseguisse dar o mínimo de condições na maternidade para o meu filho, por exemplo. E o que eu quero dizer para vocês? A maternidade, a energia de câncer, ela tá no meu mapa astral no caminho de fluxo, no caminho de propósito, na casa do propósito. E eu, a vida toda, neguei isso. Eu não queria ser mãe, eu não queria me conectar com essa energia, eu não pensava, eu não tinha esse sonho. Entende como a vida toda eu fugi desse caminho de fluxo? A vida toda eu fugi desse caminho de propósito? E quando eu passei a me encontrar, a buscar por esse caminho, o que aconteceu na minha vida? Eu simplesmente me tornei mãe atípica. Me tornei mãe e me tornei mãe de uma criança especial. Então não é porque ela tá no meu mapa, que esse caminho, né, que essa energia, ela é o meu propósito, que isso vem leve, fluido, cheio de plumas e paetês. Sou eu quem construo a fluência. Sou eu quem construo a leveza. Sou eu quem transformo essa realidade. Então não é porque a minha realidade é leve, fluida e prazerosa que ela chega pra mim assim. Porque definitivamente não é assim que ela chega pra mim. Ela chega completamente diferente. Tá fazendo sentido? Então, como eu disse, os desafios muitas vezes eles parecem ser tão óbvios pra mim que eu acabo nem falando tanto. E a maternidade em si já é um desafio. Temos dois motivos para isso. A maternidade em si já é um desafio para nós enquanto sociedade, hoje na sociedade como nós estamos. Ela é um desafio porque ela é desvalorizada de uma maneira geral. A maternidade ela é desvalorizada pela sociedade. O que a gente valoriza enquanto sociedade? Dinheiro, trabalho, nome, reconhecimento. Quem é que valoriza uma mãe? Quem é que valoriza o trabalho oculto e escuro da maternidade, do lar? Então, num geral, a maternidade já é desvalorizada. Em segundo lugar, eu sou mãe atípica. Então, isso já implica mais desafios ainda do que a própria maternidade em si.
os desafios adicionais completamente diferente, da realidade completamente diferente que um ser com paralisia cerebral enfrenta na nossa realidade, que é o que o meu filho enfrenta. Vocês estão entendendo isso? Essa intensidade que eu tô querendo trazer? Então, eu, como eu disse, não vou me sentir realizada se eu for realizada só no trabalho. Eu precisei me transformar a minha realidade. Hoje eu trabalho na minha casa, porque eu quero estar próxima do meu filho. Então, eu não vou conseguir me sentir plena, maravilhosa e tudo fluindo na minha vida inteira se eu não conseguir dar o mínimo de condição de vida para o meu filho. E o meu filho tem paralisia cerebral, ele não fala, ele não se move, ele não anda, ele não senta, ele nem se alimenta pela boca. Então você imagina o que é para uma mãe querer que o filho tenha uma vida maravilhosa, incrível, que é um desejo de toda mãe, e se ver impotente diante dessa realidade. E se ver completamente de mãos atadas diante de dar o melhor para ele. Né? Eu não posso levar ele ter amigos, brincar com os amigos. Eu não posso dar para ele um monte de coisas. Eu não posso dar brinquedos para ele porque pouca coisa ele vai conseguir entender. Então, eu não posso dar muita coisa para ele enquanto mãe. E isso é uma dor muito grande para uma mãe. Eu preciso lidar com essas dores diariamente. Eu preciso lidar com questões do tipo, como é você conviver com uma pessoa que não consegue falar? Ele se expressa e muito, mas poucas pessoas conseguem entender, perceber. É preciso ter sensibilidade para perceber. É preciso ter atenção, presença para perceber. E quando você tem atenção, sensibilidade e presença, você consegue mergulhar mais profundo. Aliás, talvez o contrário. Quando você mergulha mais profundo, você consegue ter sensibilidade, atenção para poder perceber. E aí é que tá. Por que muita gente não se aprofunda? Por que muita gente não vai? Porque você vai acessar dores e emoções, sentimentos que estão dentro de você, que estão reprimidos em você. Então eu mesmo diante dessa realidade, sabendo que isso é o meu caminho de fluxo, muitas vezes eu quero fugir dessa realidade. Porque eu quero fugir dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias emoções que emergem a partir dessa realidade. E eu acesso essas dores e emoções e desafios por um propósito. Por um propósito. Então, quando eu tenho essa consciência de propósito diante das experiências, eu consigo utilizar todos os desafios de uma maneira positiva, transformá-los na minha vida. Porque eles não vão sair da vida, eles não vão sair da sua vida, mas eles vão ter um novo sentido. Eles vão ter um novo sentido, o sentido de propósito, para tudo. Flávia disse que tá fazendo sentido. Então, o que eu tô falando aqui, né, de lidar isso com uma criança, uma pessoa especial. Como é você lidar com uma pessoa que tem necessidades especiais, que não fala, que não se move, que não come pela boca? Então, como é você lidar com isso? Se você lida com uma pessoa assim todos os dias, você é obrigada a se confrontar com questões muito profundas com relação à realidade, com relação à vida humana. Você precisa se questionar o tempo todo. Qual é o sentido da vida? Esse questionamento está na sua cara. Esse questionamento está ali intrínseco à sua realidade. Então eu tenho que lidar com isso diariamente. E por quê? Por que eu tenho que lidar com isso? Por que eu tenho que colocar tudo isso? É pra sofrer, é pra chorar, é pra viver intensidade sofrida, minha vida tem que ser sofrida, a dele tem que ser sofrida. Por que tem que ser assim? Não é o que eu acredito. Não é o que eu acredito, não é esse o caminho que eu levo pra vocês, não é o caminho de fluxo. Por quê? Quando eu acesso essas dores, esses desafios e permito essas emoções emergirem de dentro de mim e mergulho dentro de mim para encontrar as causas e a origem disso, eu consigo encontrar o destino, o propósito de tudo. E é aí que é o grande segredo, é aí que a grande magia acontece, tá? Porque hoje o meu propósito é estar mostrando esse caminho para vocês, levando outras mulheres para outro caminho e despertando em nós, mulheres, a conexão com o feminino. Então, despertando essa sensibilidade para perceber as coisas. Valorizando e fortalecendo as nossas emoções. As nossas emoções são desvalorizadas no mercado de trabalho. Se você tem emoções, você vai ter problemas, né? Você não pode ter intensidade emocional.
Mas nós precisamos olhar para o mundo de dentro e construir esse mundo de dentro, valorizar esse mundo, valorizar a sensibilidade, valorizar a maternidade, valorizar o cuidado com o outro, valorizar a conexão com o outro. O quanto disso está desconectado nessa vida? O quanto nós precisamos disso aqui? O que vocês acham? Nós precisamos disso? Da conexão humana, desses laços, da construção disso? De despertar para esse olhar, dos valores mais humanos. Será que nós precisamos disso? Fala aí pra mim. Então, a minha experiência, que é esse caminho de fluxo de conexão com o propósito que eu tô falando aqui, e no meu caso tem a ver com a maternidade, esses desafios me levaram a esse caminho de fluxo e leveza porque me levaram pela construção de quem eu sou. Porque me levaram à descoberta, à autodescoberta sobre quem eu sou. E a autoconfiança de ser quem eu sou. Então, o meu propósito hoje tem a ver com isso, com despertar em outras mulheres essa mesma conexão. Esse mesmo olhar. Essa mesma sensibilidade, para que você acesse a potência de ser quem você é. Então, a importância das suas emoções. E quando eu falo importância das emoções, a gente pode entrar num caminho de coaching, por exemplo. Que hoje em dia a gente vê muito assim, né? De você ter equilíbrio emocional, ter controle emocional, para você alcançar seus objetivos, para você atingir metas. E eu estudei muito sobre isso, tá? Porque era o que eu queria muito na vida, atingir objetivos, metas. E eu não tô dizendo que isso tá errado e que a gente não tem que fazer não, tá? Mas eu precisei acessar um outro lugar para poder entender a importância das emoções. Então, quando eu falo das importâncias das emoções, não é para você chegar em algum lugar com isso, tá? Eu vou ter equilíbrio emocional para chegar em algum lugar com isso. Mas é para que eu possa estar aonde eu estou. É para que eu possa estar presente na minha realidade, presente em mim mesma, inteira em mim mesma, para que eu possa morar em mim e não queira sair de mim, porque a realidade externa só vai externalizar aquilo que você precisa enxergar. Então, se eu estou querendo fugir da minha realidade externa, na verdade estou querendo fugir da minha realidade interna. E eu falei isso lá na live de Lua Nova. Eu voltei lá na live de Lua Nova para olhar o que eu tinha dito, porque eu comentei isso nos meus stories. E eu falei duas coisas na live de Lua Nova que aconteceram agora, né? E aí eu quero compartilhar isso com vocês para vocês entenderem isso. Eu falei uma coisa seguinte: o propósito está aonde você está. Começou os tapas na minha cara, amei. Eu falei, o propósito está onde você está. O que acontece? Você está onde você está? Muitas vezes, tudo que a gente quer é sair da onde a gente está. É sair da onde a gente está. Mas para onde você vai estar. Então não é a realidade de fora que tem que mudar. É a percepção da sua realidade. E isso é morar em si mesma. Então, quando eu falei isso lá atrás, quando eu falei sobre você querer estar onde você está, é justamente você abraçar toda a sua realidade que você tem no momento presente e estar completa e realizada dentro dessa realidade. E não numa realidade futura, e não numa realidade que você vai construir. Tá tudo bem você construir uma outra e buscar uma realidade futura, mas como você está nessa? Como você se sente inteira nessa? Você se sente que mora dentro de si? Ou você quer sempre fugir de si mesma? E aí teve uma outra coisa que eu falei na live de Lua Nova, que eu falei sobre nós honrarmos a nossa origem, visitarmos a nossa família, trazer essa ancestralidade, né? Trazer essa honra da família para nosso momento presente, porque isso diz muito sobre a energia de Câncer, então a gente tinha que colocar essa intenção também lá na Lua Nova. E não é tão fácil para mim, né, visitar os meus pais com um filho especial, então assim, existe uma demanda, um desafio muito grande para eu viajar com ele e levar ele, né? Então não é tão fácil assim para eu simplesmente pegar o carro e ir.
E aí eu não falei, não vou visitar eles. Eu pensei, pô, não posso até visitar eles nessa noção de câncer, né? Vou lá na minha família e tudo mais. Mas eu falei, bom, acabei de vir, eu tinha ido, eu falei, não vou, né? Não vou programar pra ir agora. E quando penso que não, meu pai e minha mãe estão aqui em plena lua cheia. Em plena lua cheia, que vai ser agora final de semana, né? Eles estão aqui, vieram os dois, porque meu pai também é raro aparecer aqui, tá? A minha mãe ainda vem, mas meu pai é raro. Vieram, ele ainda dormiu aqui. Então, quando eu me dei de conta, eles vieram até mim. A minha origem estava aqui, eu estava próxima da minha família, eu estava colhendo os frutos daquilo que eu intencionei. E eu não tinha me tocado disso. Até hoje de manhã, quando eu fui me preparar para fazer a live. Olha que loucura, gente. Eu gosto de chamar de loucura porque, né, tira um pouco a gente do eixo, essa visão, mas não é uma loucura. Isso é magia, isso é realidade. É o poder da nossa intencionalidade. É o poder da nossa presença. É a certeza de que você está trabalhando no lugar certo. E estar trabalhando no lugar certo é estar trabalhando dentro de si mesma. Isso é a maior gratificação que existe. Isso é o maior poder que existe. Porque você se torna você, independente da sua realidade externa. Você se torna cada vez mais você. Tá fazendo sentido, gente? Eu tô conseguindo ser clara? Porque quando eu falo aqui da minha história, das minhas questões, eu me atrapalho um pouco aqui. Porque eu não quero chorar, não quero levar questões pesadas, então eu me atrapalho um pouco. Então, o que eu falei lá na lua nova e que também falei na lua cheia de Capricórnio, na outra lua cheia de Capricórnio, era que a alquimia entre Câncer e Capricórnio, né, a conexão do passado e do futuro, se faz nesse momento de lua cheia. Sintonia, sim, eu tô chocada. Pois sei, tem mais babado aí. Então, o que acontece, né? Qual é o futuro? Quando a gente pensa em... Vamos pensar em família, pra gente ter um exemplo bem claro. Quando a gente pensa em família, qual é o futuro da família? Vamos ver se vocês acertam essa. Quando eu penso em termos de família, qual é o futuro e qual é o passado? Fala, vamos conversar. Joga aí na roda. Quando eu falo de família, qual é o futuro e qual é o passado? Tananã, tananã. Pergunta que vai cair na prova. Eu tô falando um pouco baixo hoje, gente. Tô falando muito baixo. Eu tô falando um pouco mais baixo porque o Otto tá dormindo. E ele não queria acordar hoje, acordou mal-humorado. E minha mãe também tá aqui, então assim, quero falar um pouco mais baixo pra deixar eles um pouco mais à vontade. Porque eu falo um pouco alto, eu crio intensidade aqui nessa live. Ninguém chutou. Dá uma colher de chá, prof. Vou falar então, tá? Quando a gente pensa, em família. Se você pensa em família, o que você pensa do futuro da família? Eu botei até aqui, um símbolozinho. O futuro da família são os filhos. O filho, né? É o filho. O que é o passado? O passado são os pais, são os avós. É o passado. E olha o que eu conectei ontem e hoje, nessa lua cheia de Capricórnio. O passado, meus pais, com o meu futuro, meu filho. E eu não fiz nada para isso acontecer. Eu não fiz nada. Eles simplesmente apareceram aqui. Eu coloquei intenção. Eu trabalhei nas minhas emoções. Não foi nada, né? Vamos explicar o que eu fiz. Eu trabalhei nas minhas intenções. Eu escrevi as minhas intenções. Eu me conectei com os sentimentos que eu precisava.
Eu senti tudo o que eu precisava sentir, se era bom ou se era ruim, eu chorei o que eu precisava chorar. Eu trabalhei no meu mundo interior, eu construí o meu lar interior, eu coloco o sentido e propósito em tudo que eu faço, eu busco a conexão com o propósito em tudo que eu faço, eu coloco a intenção em toda lua nova para estar mais próxima de quem eu sou, para que eu possa levar o melhor de mim para quem me escuta, para quem se conecta comigo. Eu fortaleço os meus sentimentos positivos, eu fortaleço a fé em mim mesma, eu fortaleço a crença no que eu acredito. Eu questiono todo mundo que me confronta sobre quem eu sou diante dessa realidade. Eu me posiciono diante dos conflitos que eu não gostaria de me posicionar. Eu faço tudo isso e não é nada. E eu não precisei me mover para que as pessoas chegassem até mim. Para que aquilo que eu queria colher chegasse até mim. É muita coisa? É muita coisa. Ressignificar tudo que vivi com a minha para construir uma diferente. É nesse ponto que eu queria chegar. Gratidão, Emily, por levantar isso. É nesse ponto que eu queria chegar, sobre unir o passado e o futuro, integrar o passado e o futuro, integrar os meus pais, a minha ancestralidade com os meus filhos, a minha, como é que chama isso quando a gente, o meu legado, né? Por quê? Eu preciso, dentro da alunação de câncer, aprender uma coisa. Todos nós temos essa lição dobrada agora. Linhagem. Boa, tá? Isso aí. Tivemos esse aprendizado na lua cheia passada, estamos tendo esse aprendizado agora nessa lua cheia, e estamos tendo esse aprendizado ao longo desse ano todo de Saturno, tá? Então isso aqui é muito importante. Que é honrar o passado? Honrar o passado é eu receber tudo que eu recebi dos meus pais e da minha ancestralidade, tá? Se eu não recebo, se eu não quero receber dos meus pais o que eles me deram, porque eu questiono, eu julgo, foi muita pobreza, foi muito conflito, foi muita confusão, faltou amor, faltou carinho, faltou compreensão, enfim, se eu não recebo aquilo, não vou querer entregar isso pro meu filho. Então eu vou falar pra ele, eu vou entregar uma realidade completamente diferente pra você. Eu vou dar carinho, eu vou dar amor, eu vou dar abundância, eu vou te dar liberdade, eu vou deixar você ser quem você é. Eu vou dar um monte de coisa pro meu filho que eu não tive. O que eu tô fazendo? Eu posso até construir no mundo de fora dele tudo isso. Eu posso construir pra ele uma vida abundante, cheia de coisas e tudo mais. Mas eu tô entregando pra ele a minha dor. Porque é vibração que eu entrego e não é ação. É a vibração. Então eu não tô recebendo a minha realidade porque foi dolorosa e eu quero entregar pra ele só o amor, só a fluência, só a beleza, só o mundo de fantasia, só o mundo de morango. Então eu não estou entregando pra ele a verdade. Quando eu recebo, tapas na cara aqui, né? Ó, quebrando esse paradigma, babado, mulher. Por essa nem a NASA esperava. Adorei. Muito bom. Quando eu recebo da minha ancestralidade, dos meus pais, a vida que eles me deram e tudo da forma com que eles me deram, seja a pobreza, sejam os traumas, sejam as questões que eu não queria receber, quando eu recebo, eu consigo entregar para o meu filho o amor e não a dor daquela realidade. Porque eu só entrego o amor quando eu transformo em mim, através do meu canal, toda aquela dor. Então eu recebo a dor para poder entregar o amor. E isso vai doer. E é aí que você não entrega a dor pro seu filho. É aí que você não entrega a dor adiante. Seja filho, seja projeto, seja namorado, o que é que seja aí o seu futuro, tá? Você não entrega a dor. Top demais. Que bom que você tá aí, Cat. Sensacional. É sobre isso. A constelação ajuda muito nisso. A constelação tem muito a ver com a energia de câncer, gente. Muito a ver. Ela fala muito sobre isso, fala sobre essa questão de entregar isso, né? Então eu tô trazendo aqui em outra linguagem, na linguagem alquímica, na linguagem astrológica, para que vocês façam esse processo. Então, quando eu recebo tudo aquilo, eu honro a minha origem
E aí eu falei, aí a importância de você se conectar com os seus pais, com a sua família, estar próximos dele na energia de câncer, que era uma coisa que eu queria e eu não podia ir até lá, eles vieram até aqui, né? Então, a importância de você se conectar com isso por amor, para buscar essa origem e honrar isso através do seu canal, para que você entregue o amor. E aí quando você entrega o amor, não quer dizer que você vai entregar uma vida cheia de plumas e paetês para o seu filho. Muito pelo contrário. Você vai entregar a realidade. E a realidade tem dor. É pelo mesmo canal que sentimos a dor e o prazer. Se eu me nego a sentir a dor e fujo das dores, dos desafios da realidade, eu estou fugindo de todo o prazer que eu posso sentir através dessa realidade. Eu só posso sentir o prazer no aqui e no agora. É com esse corpo. É pelo mesmo corpo que eu sinto a dor. É pelo mesmo corpo que eu sinto o prazer. Então eu só posso sentir o bom, o incrível da vida se eu me permito ser canal. E esse é o propósito. É o propósito de você fazer a transformação de tudo que você recebeu. A união do seu passado, a honra do seu passado com o seu futuro é sobre isso. É eu receber tudo que eu recebi, seja dor, seja julgamento, o que eu questiono, o que estava de errado. Eu recebo, eu sinto aquilo. E ao sentir, eu posso transformar, eu posso transmutar e acessar consciências superiores, em níveis superiores. Aí eu assumo, escrevi um item aqui que eu tenho que lembrar de falar. Aí eu assumo a responsabilidade do meu papel nessa realidade. Eu assumo o compromisso com a minha missão. E eu tenho coragem de ser quem eu sou. Diante de um mundo, olha o que eu escrevi. Diante de um mundo que te faz duvidar de si, revolucionários são os que acreditam em si. Revolucionários são os que acreditam na sua verdade diante de qualquer realidade. São os que são de verdade. Você pode ser de verdade. Você pode ser tudo o que você é. Se permita ser tudo o que você é. Se permita sentir tudo o que lhe cabe. Para que você possa assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande ser quem nós somos. Quando você assume a responsabilidade de ser quem você é em essência, isso vai fazer muito bem para muitas pessoas, mas também vai fazer mal para algumas pessoas. E essa é a responsabilidade de cada vez mais colocar a sua intenção no que há de positivo, porque quanto mais positiva for a sua intenção, menos você sofre pelos efeitos negativos do que pode da resolução, que você não controla o que vai acontecer. Você controla a sua intenção. Então, quando te acontece algo que você não gostaria, ou que você julga ser um desafio, uma realidade que você não queria, você tem capacidade para atravessar aquilo. Você tem como sobreviver àquilo. Você não se afunda em depressão, em ansiedade, em conflitos, que tá tudo bem a gente viver também. O problema é a gente se identificar com aquilo e se afundar naquilo. Entende? Porque eu já falei lá no começo da live sobre as oscilações emocionais, sobre a intensidade. Isso é natural. O problema é não saber lidar com isso. E aí eu me afundo no negativo. Então, quanto mais eu trabalho no meu mundo interior, quanto mais construo dentro de mim o meu próprio lar, quanto mais eu moro em mim mesma, eu amo essa minha realidade interior, eu amo os meus pensamentos, eu amo os meus sentimentos, eu amo as minhas sensações, eu amo tudo que eu sou. Eu recebo tudo que eu sou e que veio do passado e de experiências do passado. Quando eu integro tudo isso, eu consigo transbordar o amor. E aí eu não vou transbordar para os outros a dor, o desafio, a tristeza ou o que quer que seja. Percebe? Eu vou transbordar o amor mesmo tendo recebido uma catástrofe. Mesmo tendo recebido o ó do Borogodó. Sabe aquelas pessoas que falam muito sobre, nossa, você não tem noção da minha história. Como foi a minha vida? Se você eu te contar, até cavalo chora.
Então, a pessoa que carrega isso como um fardo, como um peso, não entendeu nada sobre isso que eu tô falando aqui. Não entendeu nada. Manda essa live pra ela se você conhece alguém assim, tá? Porque é muito rico você compreender o poder que você tem diante da sua realidade, diante dos seus processos. Então, o que você passa nas suas experiências são para construir mais de você, para que você se construa mais. Então, tudo que eu falei sobre a minha realidade, da maternidade, dos desafios que eu passo, me fizeram descobrir mais quem eu sou. Me despertaram mais sobre quem eu sou, sobre a confiança de ser quem eu sou, a confiança de falar o que eu falo aqui pra vocês, de entregar essas coisas para outras pessoas, de levar esse propósito adiante. Esse fortalecimento veio das dores, dos desafios, de todo o processo que eu vivi. Então, não veio de plumas e paetês. Eu não vivo no mundo da lua, apesar de amar a lua e ser guiada por ela. Eu vivo no planeta Terra. Isso é alquimia. É você conectar o futuro e o passado, o presente, estando tudo integrado aqui no presente. O céu e a terra. Faz sentido, gente? Receber o passado pela dor e entregá-lo pelo amor. É quando você se transforma nesse canal de amor e você permite isso acontecer. Então, vivendo o fluxo das energias, conforme elas chegam, o que vem pra mim, o que é meu aqui, quanto mais eu vivo isso, mais eu integro em mim e consigo ser esse canal. Essa live é pra mim, diz a Cat. Amei, fez muito sentido, sim. E você não assistiu a live de Lua Nova. Lembra que eu falei que a live de Lua Nova era muito sobre maternidade também? E vai completar os raciocínios aí. Adorei, que bom que você estava aqui. E aí tem uma frase que eu falei, inclusive no post da foto que vocês bateram de mim, das meninas, né? Eu postei umas fotos que a gente bateu esses dias e eu coloquei naquele post uma frase assim: você não é uma pessoa no universo. Você é o universo em uma pessoa. Então, quando eu trago aqui pra vocês a energia do momento, essa conexão, o que é isso agora, o que tá acontecendo, eu não tô falando do que tá lá fora. Eu tô falando do que tá aqui dentro. E aí, quando a gente percebe isso cada vez mais na nossa realidade, essa é a energia tal, essa energia chegou pra mim, o que eu tenho que aprender com essa, com aquela, qual é a lição dessa experiência? Quando você sabe qual é a lição, que eu sempre falo na lua nova, né? A lua nova eu trago qual é a lição daquela alunação. Então, quando você já vai pro fluxo, pro caminho, sabendo qual é a lição, você tira 10 na prova, independente da realidade externa, gente. Isso é tão poderoso. É tão poderoso que eu não tenho palavras para descrever isso. Eu não tenho palavras. Me faltam palavras. Advogada, me ajuda com palavras, pelo amor de Deus. Qual é a grande lição da alunação de Câncer? Qual é a grande lição da alunação de Câncer? E que se você não aprendeu até agora, dentro da lua cheia da alunação passada, dentro do sol de Câncer, dentro dessa alunação, nada a dizer, apenas sentir. Arrasou! E dentro deste ano inteiro de Capricórnio, que é de Saturno, né, que é o regente de Capricórnio, eu vou dar essa lição aqui pra vocês agora. Vou falar qual é. A grande lição é fazer de si a sua morada. Valorizar o seu lar interior. E quando você é mãe, isso é um desafio ainda maior. Ainda maior. É por isso que a lua de Câncer tá no meu mapa, tá no meu propósito, né? Porque esse foi o grande desafio que eu precisei experienciar para poder entregar isso para vocês. Percebe como tudo tem um propósito? E o propósito a gente constrói a partir da nossa conexão do passado e de futuro, do que você quer viver, do que você quer entregar. Então, para mim, não existe poder maior do que eu passar por qualquer realidade inteira em mim mesma. E eu passei por desafio nessa vida, gente. Muitos. E você não me vê carregando isso como dor, como um peso, como um fardo. De jeito nenhum. Toda vez em que eu pensei em carregar isso e falar isso e levar isso de uma forma dolorosa e de uma forma desafiadora para outras pessoas, eu travei.
Todas as vezes em que eu pensei em levar essa dor, porque eu queria externalizar e que alguém percebesse tudo que eu tava sentindo, que alguém valorizasse tudo que eu tava passando, eu travava. Eu travava. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia levar nada adiante. Porque é tão forte dentro de mim levar o amor, que se a minha realidade vai levar dor para outras pessoas pelo meu canal, porque eu não tenho como controlar isso, né? Se o outro vai receber pelo amor, pela dor, eu não tenho como controlar. Mas se pelo meu canal estiver saindo dor, eu não vou fazer. Eu não vou levar. Eu prefiro ficar muda, calada, do que levar essa dor. E é pra isso que eu tô aqui. E é por isso que eu tô aqui incentivando vocês a se conectarem mais com o lar interior, se conectarem com quem você é, fortalecer isso dentro de você. E várias pessoas confrontaram a minha verdade nos últimos tempos, gente. Minhas amigas mais próximas sabem disso. Várias pessoas confrontaram a minha verdade. E cada uma fez com que eu voltasse pra dentro de mim e falasse: não, vocês não estão certos. Eu sei no que eu acredito, eu sei do que eu acredito e eu sei quem eu sou. Ninguém vai me dizer o contrário. Ninguém vai me convencer o contrário disso. Eu sei quem eu sou. Então eu fortaleço dentro de mim quem eu sou, para entregar o melhor de mim para vocês, para o mundo, para os outros, para que você fortaleça isso dentro de você. E a gente cria esse campo incrível de nos fortalecer dentro do nosso próprio lar. De nos fortalecer dentro de nós mesmos, de valorizar esse mundo interior mais do que o mundo exterior. Eu não tô dizendo pra gente não valorizar o exterior não, tá? Porque meu sol é em touro, então eu gosto da matéria, tá? É por isso que eu gosto da alquimia também, porque a alquimia faz a conexão de tudo, tá? Mas, porém, eu estou falando sobre valorizar hierarquia das coisas. O que vem antes? O que vem antes? O ovo ou a galinha? Sua maravilhosa, obrigada pela live, tô nessa fase. Que bom que vocês estavam conectadas comigo aqui hoje, que vocês receberam o que eu tinha pra entregar. Fez sentido? Eu queria estar mais intensa aqui falando assim hoje, mas eu me contive um pouco por conta das visitas. Mas preparem-se para essa próxima semana, né? Vocês integrarem um pouco mais isso dentro de você. Quais são as experiências que vocês vão viver? Entram nessas experiências, mergulhem de cabeça, sejam abertas a essas experiências para integrar mais ainda dentro de você o seu passado e o seu futuro. A sua criança que quer ser livre, que quer brincar, que quer se divertir com a vida, e o seu adulto que tem responsabilidade e comprometimento com as coisas, que não fica nessa guerrinha do tipo, nossa, eu não dou conta dessa realidade, meu Deus, é um caos. Tem realidades muito piores, gente. Tem realidades muito piores. E claro que também tem realidades muito melhores, mas a sua realidade é a melhor para você. Não questione isso, não questione o universo, não questione o que chega para você. Simplesmente se entregue, se jogue, viva essa realidade. Que eu posso garantir para você que quando você vive, você atravessa um portal. E você descobre a potência de ser quem você é. Isso eu posso garantir para vocês. Faz sentido, gente? Gostaram dessa live? Quem ainda sobrou aí? Gente, as minhas lives estão ficando muito compridas. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar esse formato. Eu tenho que mudar, fazer alguma coisa. Gratidão. Amei. Que bom que vocês gostaram, que vocês receberam. Muito, você é sensacional. Eu sou espelho. Ela habla demais. Eu hablo demais. Eu tenho um problema. Ai, mulheres intensas. Beijos, meus amores. Vejo vocês na próxima live. Espero que façam bom proveito dessa energia. Estamos juntas. Não é problema. Obrigada.